o programa A Bíblia no Meu Dia a Dia e que bom nós estarmos mais uma vez juntos na presença de Deus. Ele está no meio de nós e Ele fala conosco por meio da sua palavra. Isso é fundamental para a nossa experiência com Deus. Afinar o nosso ouvido à voz de Deus. Deixar com que essa voz penetre no mais profundo do nosso coração. Meditar naquilo que Ele fala conosco e, a partir da meditação da palavra, colher aquilo que são elementos importantes do trabalho de Deus na nossa caminhada de fé. É exatamente isso que a palavra de Deus realiza em nós. Ela é viva, ela é presente, ela atua, ela opera na nossa vida hoje. Não é uma narrativa de algo que aconteceu no passado. É algo que ele é algo presentificado, atual, que atua, que realiza em nós maravilhas quando nós nos deixamos conduzir por essa experiência da meditação da palavra de Deus. Quero convidar você a junto comigo a rezar, pedir o Espírito Santo, para depois nós continuarmos o nosso estudo no segundo livro de Samuel. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Quero convidar você a pegar a sua Bíblia e também o seu caderno para anotar o texto bíblico que nós iremos estudar hoje. Anota aí, 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 17 até o capítulo 3, versículo 1. 2 Samuel, capítulo 2, versículos de 17 até o capítulo 3, versículo 1. Vamos juntos ler o texto e depois meditá-lo. Naquele dia travou-se violenta batalha na qual Abner e os homens de Israel foram afugentados pelos soldados de Davi. Participavam os 3 filhos de Sárvia, Joabe, Abissai e Azael. Azael corria com rapidez de uma gazela. Ao perseguir Abner, não se desviava do seu encalço, nem para a direita, nem para a esquerda. Abner olhou para trás e disse: Tu não és Azael? Ele respondeu: Sou. Disse-lhe Abner: Vai à direita ou à esquerda apanhar um desses jovens que podes despojar. Mas Azael não quis desistir de persegui-lo. Novamente Abner disse a Azael: Deixa de me perseguir, senão me verei obrigado a deitar-te por terra. E como poderia então ainda encarar teu irmão Joabe? Mas ele não deu ouvidos, nem se desviou. Então Abner golpeou-o no ventre com a parte inferior da espada, transpassando de modo que ele caiu e morreu. Todos os que passavam pelo lugar em que Azael caíra e morreu, paravam. Joabe e Abissai continuaram perseguindo Abner, que fugiu. Quando o sol se pôs, haviam chegado à colina de Ama, em frente de Gaia, no caminho do deserto de Gabaon. Os benjaminitas reuniram-se a Abner e, formando um esquadrão, fizeram alto no cume de uma colina. Abner gritou a Joabe: Tua espada vai continuar a fúria até o extermínio total? Ou ignoras que o desespero é perigoso? Quando afinal vais dizer ao povo que deixe de perseguir seus irmãos? Disse Joabe: Pela vida de Deus é verdade. Se não tivesses falado, só pela manhã esta gente teria deixado de perseguir cada um a seu irmão. Joabe tocou a trombeta e todo o exército parou. Não mais perseguiu a Israel, nem continuaram combatendo. Abner e seus homens caminharam pela Arabá toda aquela noite. Passaram o Jordão e atravessaram todo o vale do Bitrom até chegar a Manaim. Tendo desistido de perseguir Abner, Joabe reuniu todo o povo. Do pessoal de Davi faltavam 19 homens, além de Azael. Em compensação, o pessoal de Davi havia batido 360 benjaminitas e soldados de Abner. Levaram Azael e sepultaram no túmulo de seus pais em Belém. Joabe e seus homens marcharam a noite toda, chegando a Hebrom,
ao nascer do sol. Houve então uma guerra prolongada entre a casa de Saul e a casa de Davi. Mas à medida que o poder de Davi se fortificava, o de Saul enfraquecia cada vez mais. Aqui existe uma mensagem. Não é somente um relato militar de uma guerra, de algo que está vinculado a essa dimensão. Mas a gente percebe que nesse primeiro grande confronto entre a casa de Davi e a casa de Saul, a gente vai perceber gradativamente, né, aquilo que Deus mesmo está estabelecendo. A casa de Davi vai se estabelecendo porque nela está o plano de Deus. Na casa de Davi, na figura de Davi, está o plano de Deus. Nessas tensões humanas, nessas dificuldades, nesse conflito que nós acabamos de ver, né, acontece exatamente o plano de Deus estabelecido, né? Ele avança em meio a tensões humanas, em meio a perdas pessoais, em meio a decisões difíceis. Nós não podemos deixar de entender isso. É assim que Deus age, é assim que Deus faz. Então, a unificação do reino, ela não acontece de forma rápida, ela não acontece rapidamente. É um caminho que vai sendo feito, por quê? Exatamente porque existia ainda este conflito que nós fomos testemunhas ao ler literalmente a Batalha de Gabaon. Porém, a gente precisa perceber exatamente isso. O caminho até a promessa, ele passa por conflitos internos dentro do próprio povo. Aqui não são inimigos que estão se enfrentando, filisteus contra o povo de Deus. Não, aqui são irmãos lutando contra irmãos. A tribo de Judá contra a tribo de Benjamim. Então a gente vai perceber exatamente isso. Ao mesmo tempo, a gente percebe a diferença que precisa ficar muito clara para nós, porque a gente também às vezes é precipitado. Azael foi muito precipitado, né? Rápido como uma gazela, vai dizer o texto. O que isso indica? Existe coragem, existe juventude, impulso, mas existe ali uma juventude sem prudência, imprudente, não é? E aí, Azael está enfrentando quem? O grande Abner, o grande chefe da casa de Davi, da casa de Saul, no caso real. Ele aconselha o menino, fala, olha, enfrenta um que está ali à sua direita, o outro, não vem atrás de mim, não. Ele insiste, tem uma hora que ele vai ter, eu vou ter que te derrubar. E aqui o texto que nós lemos, ele não é muito preciso, fala só que a parte da espada e tal, mas num texto mais preciso fala que ele usou somente a ponta da espada. O que isso significa? Foi somente uma atitude de defesa. Ele estava se defendendo, ele não queria matar Azael, mas se ele não matasse Azael, ele ia ser morto. Então foi uma atitude de defesa. E aí a gente vai perceber aqui, né, a diferença entre coragem e imprudência. Quantas vezes nós já fomos imprudentes, né? Na nossa caminhada de fé, na nossa vivência familiar, na nossa realidade de trabalho, achando que nós estávamos sendo corajosos e, na verdade, nós estávamos sendo imprudentes. E o que Azael mostra para nós? Exatamente isso. Opa, calma, espera o tempo, olha o contexto, veja a situação, para um pouco, reflete, respira, reza, espera. É assim que nós devemos buscar a prudência. A prudência não é covardia, a prudência não é ausência de decisão, mas ela precisa nos levar a dar os passos concretos diante daquilo que nós visualizamos, calculamos e percebemos. Por quê? Ela passa pela razão, essa virtude. Ela não é da emoção, do impulso passional. Que quando eu falo passional, é das paixões. Ela não pode vir pela paixão. E o que esse texto, o versículo 1 do capítulo 3, ele vai resumir, né? Mas à medida que a casa de Davi se fortificava, a casa de Saul enfraquecia cada vez mais. Então, o fortalecimento da casa de Davi não acontece por estratégia militar apenas, mas porque a sua casa está alinhada com a promessa divina.
Portanto, meus irmãos, nós devemos desejar a vontade de Deus, estar do lado da vontade de Deus, buscar a vontade de Deus e nunca a vontade humana, o querer humano, o desejo humano. Ao invés de promover conflitos, nós devemos construir pontes. Ao invés de gerar divisões e facções, nós devemos ser promotores de unidade. Aqui está o segredo de tudo. O divisor é Satanás, é o diabo. Então não seja usado pelo diabo para dividir casa, para dividir estruturas na igreja, para dividir no seu trabalho. Seja promotor de unidade, seja prudente, seja homem de Deus, seja mulher de Deus, seja corajoso, porque isso diz de alguém que está alinhado à vontade de Deus. Qual é a mensagem que nós escolhemos hoje? A divisão é sempre provocada pelo diabo, que é o divisor por excelência. Devemos escolher o lado certo, e o lado certo é o da vontade de Deus. Deus é comunhão, unidade, na diversidade das três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse deve ser o caminho a ser trilhado por mim, promotor de unidade, construtor de pontes, instrumento na mão de Deus, vivendo sempre a coragem prudente. Às vezes você pode até ter motivos, elementos para dizer assim, eu devo agir dessa maneira, mas se isso vai causar divisão, se isso vai causar facção, confusão, isso não vem de Deus não, meu filho, isso não vem de Deus não, minha filha. Presta atenção, seja homem, seja mulher de Deus, não haja pelo impulso, não haja pela emoção, não haja pela contaminação das falas, não haja por aquilo que pode prejudicar. Haja segundo o agir de Deus, uma prudência corajosa e uma coragem prudente. É isso que nós devemos buscar. Vamos rezar? Senhor, não permita que eu, na minha caminhada, seja instrumento de divisão, seja instrumento de provocar facções, provocar dissensões, mas que o Senhor utilize-se de mim, da minha vida, para ser promotor de unidade, para construir pontes, para ser instrumento de cura e não trazer ainda mais confusão, guerra em qualquer lugar que eu estiver. Que onde eu estiver, a unidade seja provocada, seja gestada, seja vivida. Me liberta, Senhor, das paixões, das emoções, daquilo que possa fazer de mim um instrumento do mal. Eu não quero ser instrumento do maligno, eu quero ser instrumento poderoso na mão do Senhor para gerar unidade, comunhão e vida. Amém. Esse deve ser o propósito de cada um de nós, gerar unidade, comunhão, vida e não destruição. O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, disse Jesus. Deus abençoe você, a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.